A partir de agora, você vai conhecer o Diálogos Imagem e Credibilidade, um conteúdo de análises que servirá para suas tomadas de decisões. Disponibilizado no formato on demand, levaremos para você módulos personalizados que atendam às necessidades do seu negócio, do seu setor, do seu nicho de mercado. Nova correlação entre poderes e instituições, com Alexandre Jardim. Novo Congresso Nacional e as pautas de interesse, com Rodolfo Lago. As reformas e a nova agenda política, com André César. Poder Judiciário e a judicialização política, com Oscar Moraes. Reunimos profissionais experientes e reconhecidos em suas áreas de atuação para levar até você informações precisas e privilegiadas dos cenários de poder, com durações que podem variar entre 1 e 3 horas nos formatos presencial e digital e até evoluir para um novo serviço que se adeque à sua demanda nas áreas específicas de nossos especialistas. Diálogos, Imagem e Credibilidade. Seu poder de decisão. Senado versus Supremo. A luta do ano. Começa agora, Brasília já. Bom dia, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Bom dia, amigas, amigos. Estamos aí iniciando um dia com uma brincadeira, lembra até os tempos de Rocky Balboa, porque o presidente do Senado, para você que está nos acompanhando e já tem visto aqui algumas análises que nós fizemos, Rodrigo Pacheco, senador por Minas Gerais, presidente do Senado Federal e também do Congresso Nacional, resolveu disputar uma queda de braço, né, Rodolfo Lago, com o presidente, ou melhor dizendo, a Suprema Corte. E para isso ele elaborou, juntamente com outros senadores, numa grande composição, uma proposta de emenda constitucional que visa restringir os poderes destes ministros, pelo menos no que toca às famosas decisões monocráticas, ou seja, um ministro apenas dos 11 que compõem o Supremo Tribunal Federal poder, numa única decisão, mudar toda uma história sem ouvir os outros 10. É mais ou menos assim, né? É isso mesmo. Essa proposta de emenda constitucional, que está prevista para ser votada hoje no plenário, limita essa possibilidade de decisão solitária, né, de decisão monocrática. Ontem, o presidente do Senado, numa entrevista antes da sessão do Senado, ele colocou justamente isso, que na verdade ele não está, segundo ele, fazendo um confronto ao Supremo, mas na verdade é um aprimoramento da legislação, da Constituição, porque no entendimento dele mudanças, decisões que abordam a questão da constitucionalidade, né, ou seja, que o Supremo considere que sejam coisas inconstitucionais, elas não poderiam ser decididas por uma única pessoa, mas sempre pelo colegiado. Então diz que a decisão é nesse sentido, mas a verdade é que é uma marcação de posição, porque o Senado ficou muito incomodado, principalmente a ala de oposição, a ala mais ligada aí à questão de costumes e tal, com as coisas que a ex-presidente do Supremo, Rosa Weber, colocou em votação nos seus últimos dias, antes de se aposentar, nos seus últimos dias como presidente do Supremo, quando ela colocou em votação o marco temporal das terras indígenas, legalização do aborto, a legalização do consumo da maconha, tudo isso então começou a gerar reações do Senado. O Senado trabalhou para aprovar aquele projeto, determinando o marco temporal. Foi o próprio Rodrigo Pacheco apresentou uma PEC que ainda não foi votada, para criminalizar todo tipo de entorpecente, a questão do aborto, enfim, todas essas questões começaram a gerar uma reação do Senado,
que culminou com essa coisa da PEC que está para ser votada hoje. E tem outro pano de fundo, que também acaba fortalecendo essa disputa entre os dois poderes, que é justamente a necessidade de Rodrigo Pacheco mostrar não somente para o seu eleitorado em Minas Gerais, mas também para os seus pares no Senado da República, que ele não tem a mesma complacência, para usar um termo muito tranquilo, que estão colocando nele. Porque, pelo outro lado, o Arthur Lira está virando um trator. Ele passa e leva tudo, consegue tudo que pede. Os deputados estão felizes, vivendo no céu. E a gente é de uma época que falava que o céu da política era o Senado. Inverteu o jogo, Rodolfo. Exatamente. Então, ainda tem essa outra questão. Uma pressão muito forte sobre o Rodrigo Pacheco, vinda principalmente ali do final do primeiro semestre, início do segundo semestre, é onde os senadores começaram a verificar isso. Um Senado muito dócil, não conseguia nada. E uma Câmara que morde mais, uma Câmara mais pitbull, pressionando o tempo inteiro, vinha conseguindo as coisas. Arthur Lira tem hoje 3 ministros indicados, tem a presidência da Caixa, libera mais emenda orçamentária e o Senado não conseguiu ainda nada. Então, os senadores começaram a fazer essa pressão forte em cima do Rodrigo Pacheco, que tem dificuldades eleitorais em Minas Gerais, que tem a questão aí da sucessão da presidência, né, que quer fazer como sucessor o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre. Todas essas coisas associadas levaram o Senado a subir esse patamar e começar a jogar mais duro ali com os demais poderes. Mas vamos falar agora de forma prática o que virá daqui para frente, até porque o nosso tempo corre muito rapidamente, a gente nunca consegue falar tudo. De qualquer maneira, é importante. A PEC passará por 2, e aí eu quero que você explique rapidamente o que aconteceu ontem, em 2 votações qualificadas, porque se trata de uma PEC, e será remetida à Câmara, na qual casa não tem tanta expectativa de votação e aprovação como parece que acontecerá no Senado, não é isso? É isso, né? O que aconteceu ontem? Ontem havia até expectativa de que a PEC já fosse colocada em votação. Mas o Rodrigo Pacheco sentiu que talvez o quórum não tivesse tão bom, ele resolveu fazer um teste. Ele resolveu então colocar em votação o que se chama de regime de calendário especial, que seria pedir aos senadores autorização para que os 2 turnos da PEC acontecessem no mesmo dia. Na verdade, era um teste de quórum. Teve 48 votos favoráveis. Uma PEC, para ser aprovada, precisa de 49. Então, ele fez o teste, ganhou mais um tempo para hoje ele obter um quórum maior, talvez a totalidade dos senadores, e colocar a PEC em votação já nos 2 turnos na sessão de hoje. Ela deve ser aprovada no Senado, mas aí ela tem de ir para a Câmara. E aí, no caso, a expectativa é que lá na Câmara, o presidente da Câmara, Arthur Lira, engavete essa PEC, ele deixe ela dormindo numa gaveta lá e não coloque ela em votação. O que só reforça o seguinte, o que aconteceu no Senado ontem, o que ainda vai acontecer hoje, é mais uma marcação de posição do que efetivamente algo que deva provocar alguma mudança de fato no regime do Supremo. E até tem uma outra última questão que é importante dizer. Essa questão pode acabar indo parar no Supremo mesmo. Alguém pode fazer algum questionamento e o Supremo pode dizer que isso é uma interferência de um poder sobre o outro e considerar essa PEC inconstitucional. Então, tem todo esse caminho. Agora, a posição do Senado fica marcada. Era só o que faltava, né? O Supremo decidir sobre uma provocação contra o próprio Supremo. Não vai ficar na gaveta da eternidade mesmo, que eu acho que é o melhor caminho que eles vão encontrar. De qualquer maneira, como você disse, Rodrigo Pacheco marca a posição, mas daqui a gente tem que marcar o fim deste conteúdo, porque o nosso tempo está estouradíssimo, agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. Muito obrigado. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva nos nossos canais. Obrigado e até amanhã.